Olá, amada mulher que nos acompanha nesta hora na tarde das mulheres. Aceita um chimarrãozinho. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E nós ficamos muito felizes com a sua companhia, com a sua audiência. Isso muito alegra o nosso coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal IPB Canoas, inscreva-se. Lembre de dar o seu joinha aí, o seu like. Deixa aí o seu registro, pode deixar comentários no chat se você estiver nos ouvindo aí ao vivo, porque nós gostamos de ouvir então a sua opinião. E você que já se inscreveu, certamente não vai se esquecer de estar conosco, né? Você é notificado 30 minutinhos antes do estudo começar. Eu sei que algumas de vocês não conseguem acompanhar ao vivo, vai o nosso abracinho para você também, por conta de trabalho, N tarefas, né? Mas ficam todos os estudos gravados e você pode ouvir a hora que lhe aprouver. O melhor horário que ficar para você, você poderá ser edificado aí na sua casa, não é? Sem precisar nem sair de casa. Então a Tarde das Mulheres tem esse objetivo de trazer instruções bíblicas, aconselhamentos bíblicos para você, com vários temas que a Bíblia trata para que o nosso público feminino, nós mulheres, possamos nos amoldar às verdades bíblicas e ter cada vez mais uma vida mais parecidinha com a de Cristo Jesus. Estamos nessa série aí já há alguns meses, né? Aconselhamento para mulheres, com temas variados. Já tratamos sobre ansiedade, já tratamos sobre ira, coisa que nenhuma mulher tem, né? Já tratamos sobre amargura, algo que adoece, que entristece o coração. O que é que Deus fala sobre tudo isso? Já tratamos sobre aparência, a Bíblia também fala sobre isso. Já conversamos um pouco aqui, à luz das Escrituras, sobre transtorno alimentar. E a Bíblia fala sobre isso? Fala, todos dentro dessa série. Na verdade, você tem aí, pode ir na nossa playlist que você vai ter um conjunto de séries e dentro de cada série você vai ter vários temas onde você vai poder, então, assim, se debruçar com aconselhamentos bíblicos que eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua vida. Antes da gente começar, a gente sempre quer incentivar você uma vida de piedade, uma vida de contentamento. Não tem contentamento, não tem vida de piedade se você não tiver uma caminhada diária com o nosso Deus. Você talvez esteja perdendo tempo, você talvez não tenha parado para pensar na bênção que é ser uma cristã que tem uma caminhada diária com o Senhor. Por isso mesmo, nós incentivamos a você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Você vai ter, então, um planejamento anual e diário de leitura bíblica, 3 capítulos mais ou menos por dia, onde você vai ter mensagens cristocêntricas com a explicação de cada capítulo da Bíblia. Se você desejar adquirir para você ou para dar para aquela pessoa que você ama, faça contato aí pelo telefone 051 9 81 11 9571 e nós teremos a grata satisfação de atendê-la e fazer com que a Bíblia chegue aí até você, tá certo? Vamos então agora para o nosso devocional, antes da gente começar o nosso estudo. Devocional de Spurgeon. Vamos ver o que é que nos diz a Santa Escritura através desse texto, desse devocional. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. O cuidado mesmo exercitado sobre objetos legítimos, se em excesso, tem em si mesmo a natureza do pecado. O preceito de evitar cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós, repetidas vezes, e é reiterado pelos apóstolos. Este é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado é a ideia de que somos sábios, mais sábios do que Deus, e de que confiamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Somos tentados diariamente a pensar que aquilo de que gostamos, ele esquecerá. Trabalhamos para carregar o nosso fardo cansativo como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer na sua seara, tudo isso é pecaminoso. E mais do que isso, o cuidado ansioso normalmente leva a atos de pecado.
Aquele que não consegue deixar tranquilamente seus problemas nas mãos de Deus, mas leva seu próprio fardo, está muito sujeito à tentação de usar meios errados para ajudar a si próprio. Este pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro e, em vez disso, recorrer à sabedoria humana. Isto é, recorrer à cisterna rota, em vez de recorrer à fonte. Um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. A ansiedade nos faz duvidar da benignidade de Deus e por isso nosso amor por Ele esfriará. Sentimos desconfiança e isso entristece o Espírito de Deus. Então, nossas orações ficarão prejudicadas, nosso exemplo coerente ficará desfigurado e a nossa vida se tornará em busca apenas por nós mesmos. Como anda a sua vida? Você está buscando viver apenas para si mesmo? Se você está assim, eu lamento em lhe informar que você poderá ser a mais infeliz de todas as mulheres. Se a nossa esperança e a nossa busca se limita apenas a esta vida ou apenas a nós mesmos, seremos certamente a mais infeliz de todas as mulheres. Mas eu tenho certeza que se você está aqui conosco, é porque foi o Senhor que Ele trouxe, é porque você quer fazer aquilo que Ele deseja para a sua vida. Pelo menos esse é o meu desejo, eu tenho certeza que é o seu também. Então nós vamos atentar ao nosso tema de hoje dentro da série Mulheres Aconselhando Mulheres e vamos então poder falar, conversar um pouquinho mais, né? Sobre esse tema que é de suma importância para nós. Qual é o tema, Cíntia? Como lidar com agressão verbal? Qual de nós nunca passou por agressão verbal? Qual de nós nunca foi uma pessoa que agrediu também o outro de forma verbal? Se nós formos honestas conosco mesmo, nós vamos perceber que tanto nós já recebemos, como nós já projetamos, infelizmente, essa agressão verbal para alguma outra pessoa. E isso é um assunto muito sério. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que a palavra branda desvia o furor, mas a dura vai sempre suscitar a ira. Palavras, queridas mulheres, e nós bem sabemos disso, porque mulher gosta de palavras, mulher normalmente ou comumente ela gosta de falar, ela gosta também de ouvir. Palavras machucam e muitas vezes, quando ela é colocada de forma errada, que é o nosso tema de hoje, a agressão verbal, ela ocasiona dor. E essa dor muitas vezes pode ser intensa e essa dor pode prejudicar o decorrer dos nossos dias, inclusive. Nós precisamos aprender a nos comunicar melhor. Eu gostaria de deixar, inclusive já antes de adentrar no assunto, recomendar, porque nós já tratamos em uma das séries anteriores, chamada Resolução de Conflitos. Gostaria que, se você não ouviu, você depois desse um pulinho lá na nossa playlist e você procura pelo tema assim, a ladeira escorregadia, né? Na ladeira escorregadia você vai ter dicas práticas de como você lidar com os conflitos de uma forma mais, quando eles já estão mais pesados e como é que você age diante desses conflitos. E é por isso que o nome é ladeira escorregadia, para você tentar fazer uma autoanálise do seu jeito, do jeito talvez do seu cônjuge ou de quem você convive, né? Para que você tenha algumas dicas práticas e bíblicas, como por exemplo, quando você já está nesse estágio, você precisa primeiro entender que o ideal bíblico para nós é o equilíbrio, como tudo na vida. Mas normalmente nós pendemos para um lado ou para o outro. E lá você vai ter, dando alguns spoilerzinhos, se você ainda não estudou, se você ainda não ouviu, né, esse tema, você primeiro precisa aprender a relevar algumas coisas. Depois você vai precisar aprender a confrontar e também a perdoar. E aí, dependendo do seu tipo de personalidade, você vai descendo a ladeira, descambando, como eu uso a ladeira abaixo, né? Para se achar, para se pontuar e conseguir chegar ali no equilíbrio. E em terceiro, você vai precisar mediar, talvez, ou até mesmo responsabilizar, dependendo quando o caso já é mais grave, quando o caso já envolve, inclusive, questões
de agressões judiciais, que inclusive é um direito seu procurar auxílio nesse sentido. Então, assim, esse já é um estudo que nós temos dentro da série Resolução de Conflitos, que também diz respeito a esse tema, não é agressão verbal, mas não é sobre essa linha que nós queremos traçar agora. Nós gostaríamos de traçar agora, tratando pelo menos de duas áreas, tratando mais dos relacionamentos de fato interpessoais. Eu gostaria de comentar primeiramente sobre a forma ativa, ou seja, quando eu sou aquela que ocasiono toda a agressão verbal, para que você comece a pensar na possibilidade de que talvez você seja essa pessoa, de que talvez você machuque exatamente as pessoas que você mais ama, e quando você vê, você já fez o que você não deveria nem ter começado. Nós precisamos entender que a comunicação, Deus deseja que nós nos comuniquemos como Ele. E como é que Ele se comunica? Não tem como falar de agressão verbal sem falar de comunicação. Só existem duas formas de se comunicar. Ou a gente se comunica como o grande orador, que é o nosso Deus, ou a gente se comunica com o grande enganador, que é Satanás. De que lado você está? Não é longe de nós a gente ouvir várias pessoas dizendo assim, nossa, aquela pessoa fala de uma forma tão dura, né? Machuca, dói. E talvez essa pessoa seja você. Talvez você nunca tenha parado para pensar na possibilidade de que você precisa melhorar a sua forma de falar com as pessoas. Isso a gente precisa ter muito cuidado nos nossos relacionamentos interpessoais. Cuidado com as palavras, né? A Bíblia diz que a gente tem que cuidar para não provocar ira. E quantas vezes você, quando entra em um assunto, ou seja, algo que mexe com você, ou quando você, inclusive, é provocada, você reage de forma que não agrada ao Senhor. Dentro da nossa casa, lembre-se, não precisa de coisas tão longe assim, né? Tão longe assim, né? Forma como você trata o seu marido, muitas vezes, porque você sabe que ele te ama e a personalidade dele não vai ser de ficar reagindo igual a você. E você fala palavras duríssimas, que você não teria coragem de falar nem para um desconhecido. E você fala para ele. Você acha que isso agrada a Deus? Às vezes você fala tudo que vem na sua cabeça para um filho seu, que é um filho que normalmente não se defende, porque para o outro você não fala, né? E Efésios nos diz que a gente precisa tomar muito cuidado para não provocar a ira dos filhos. Porque às vezes a gente diz, é isso aí, acabou, fica quieto, calado, né? Engole o choro. Já ouvi essa expressão? Quantas vezes dentro da igreja, onde não deveria existir essas coisas, às vezes até mesmo por conta das suas funções, dos seus cargos, você fala de uma forma que machuca, que deixa marcas não benditas, mas marcas que ferem a vida das pessoas. Então, antes da gente entrar na forma passiva dessa agressão verbal, eu gostaria de apenas mencionar essa forma ativa, ou seja, quando é você, aquela pessoa que provoca essa agressão verbal. Você já parou para pensar um pouquinho na sua vida? Você já parou para pensar a forma como você fala? E você já parou para pensar que Deus está preocupado com isso? E que nós, mulheres cristãs, deveríamos ser as mulheres mais diplomatas, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa igreja, seja no nosso trabalho secular? E por que muitas vezes nós não nos comunicamos como o nosso Deus, o grande orador? E representamos muito mais, infelizmente, para a vergonha nossa, o grande enganador que é Satanás, ferindo, mentindo, acusando, manipulando, com rispidez, com crítica. Ah, minhas queridas mulheres, como nós precisamos pedir a Deus que amolde a nossa vida, para que nós não venhamos mais a falar dessa forma tão ofensiva, dessa forma tão agressiva, né? Por isso que o nosso tema hoje é agressão verbal. E eu não queria já começar dizendo que você simplesmente é vítima dessa agressão verbal. Eu gostaria primeiramente de chamar a responsabilidade para mim e para você. E fazer com que você se questione um pouco. Por que você age assim? Talvez essa sua forma de ser, você esteja com a cosmovisão errada
em relação à sua pessoa, em relação ao seu Deus, em relação ao seu próximo, em relação ao mundo criado. E por isso você quer ganhar na lábia, ganhar na conversa, sempre ser a última que fala, colocar suas palavras sem pesar e sem medir, doa a quem doer. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então eu gostaria que nessa tarde o Senhor falasse profundamente ao nosso coração. Nós precisamos sempre parar e pensar um pouquinho qual é essa forma de comunicação que nós estamos no nosso dia a dia transmitindo. Estamos agradando a Deus com a nossa forma de falar? Você já viu pessoas, por exemplo, que dizem assim, mas eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque você não conhece o meu contexto. Eu não duvido. Eu sei que muitas de nós trazemos muitas coisas, né, dentro do nosso contexto familiar. Mas eu gostaria de dizer para o meu coração e para o seu que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não é porque os nossos pais falavam de qualquer jeito que nós precisamos ter essa desculpa, né? Já desde o Gênesis é assim, quando Adão e Eva pecaram, eles, ao invés de assumirem a sua culpa, eles vão sempre jogando a culpa para o outro. Mas nós, entendendo a queda, o pecado, sabendo que Deus também veio para nos redimir, nós temos a oportunidade de sermos diferentes. E mesmo que tenhamos vivido nesse contexto, nós não precisamos fazer igual. Muitos de vocês nem tiveram pais cristãos, ou até tiveram pais cristãos que agiam assim. Mas você se lembra que você não gostava quando muitas vezes essas palavras machucavam, ofendiam, doía, não é? Claro que eu não estou falando na questão simplesmente da disciplina, porque isso aí é comum, é bíblico, é ordem de Deus que os pais assim façam conosco. Mas o que eu estou falando é a nossa forma, muitas vezes, essa agressão verbal, que você não deveria mais utilizar e você simplesmente continua utilizando. Tem mulheres que tratam a outra, mesmo em contexto de igreja, em contexto local, de uma forma bastante doída, assim, para menina, que é isso? Não sei. Claro que você não vai ser aquela pessoa ultra, mega, hipersensível, né? Que ninguém, tem que todo mundo pensar milimetricamente o que falar para eu não me ofender. Não, você também vai procurar ter as suas emoções equilibradas, certo? Mas, por outro lado, eu e você vamos parar e pensar se Deus está sendo glorificado com a minha forma de comunicação. Então, antes da gente adentrar do outro lado, quando nós somos, digamos assim, vítimas, né, da agressão verbal, eu gostaria de ponderar, eu gostaria que você pensasse se primeiramente você não é essa pessoa que ofende, essa pessoa que fala de qualquer jeito. Isso machuca, gente, isso não é bíblico. Deus pode e quer mudar a nossa vida. Nós, volto a repetir, deveríamos, como mulheres cristãs, ser as mulheres mais educadas, as mulheres mais diplomatas dentro da nossa sociedade. As pessoas, olhando a nossa forma de falar, deveriam vir desesperadamente vir conhecer quem é Jesus, porque elas deveriam e nós devemos impactar as pessoas com a nossa forma de falar, a ponto de dizer assim, nossa, mas aquela pessoa tem algo diferente. Olha a forma como ela fala, é bom, é agradável, dá gosto de ouvir. Então, nós já aprendemos aqui de antemão, antes mesmo da gente adentrar do outro lado da moeda, que eu e você precisamos melhorar a nossa forma de falar. Tema de casa, vai melhorar o teu jeito de falar, é treinamento, se aprende treinando com o seu esposo, com o seu filho, vai escrevendo enquanto não aprende verbalmente, daqui a pouco você vai trazendo as palavras que tragam paz, conforto, amor, alegria, ao invés de estar trazendo tantas acusações, tantas difamações, tantas críticas, tantas ironias, coisas que simplesmente só machucam. Quando você age assim, você afasta as pessoas de você. Ninguém gosta de ficar perto de gente que age assim, de gente que se comunica assim, de gente que não consegue enxergar que ela é uma pessoa que agride verbalmente. Então, entre nós cristãs, isso não deveria nem se mencionar, mas eu afirmo e eu não tenho dúvida que é um dos maiores erros nossos. Talvez seja uma das áreas onde eu e você mais precisamos melhorar. Deus deseja mudar a nossa forma de se comunicar. Então, eu gostaria, antes de adentrar,
e tratar do outro lado da moeda, né? Uma forma, digamos assim, passiva de receber agressão, porque aí não depende de você. E o que é que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente lida? Eu gostaria que você ponderasse, que você pensasse que você pode ser essa pessoa que agride, que machuca, que fere verbalmente. Por que eu estou falando isso? Para que a partir de hoje você consiga glorificar muito mais a Deus, sendo uma mulher mais gentil, uma mulher dócil, uma mulher paciente, uma mulher amorosa. E isso em todos os âmbitos, de filhos para com os pais, de pais para com os filhos, em todos os relacionamentos interpessoais. Vamos combinar de entrar nesse desafio bíblico, pedir a graça de Deus para que Ele mude a nossa vida? Vamos lá? Todos nós precisamos melhorar. Todos nós, em alguma proporção, precisamos reconhecer que ainda não estamos, e estamos, aliás, bem longe daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus precisa, quando diz respeito aos relacionamentos interpessoais, principalmente na forma de falar. Então, você não é acusadora, você não tem aquela fala de agressão, você não deve, pelo menos, ter aquela ironia, né? E aquela forma agressiva que ofende, que dói, que machuca. Se você vivia assim até hoje, então Deus está te dando uma oportunidade de você buscar auxílio, pedir ajuda e ser uma outra mulher, ser reconhecida, ter gosto, as pessoas olharem para você e dizer assim, nossa, eu amo conversar com fulano. Por quê? Ah, você já viu o jeito dela falar? É assim que você é? Se você ainda não é assim, é esse o nível que Deus deseja para nós. E Ele nos dá graça para que nós consigamos vivenciar tudo isso para a glória dEle. Então agora nós vamos para o outro lado, certo? Primeiramente eu falei de uma forma, digamos assim, ativa, ou seja, você é aquela que agride, pensando conscientemente ou inconscientemente os outros. Talvez você seja essa pessoa e talvez você tenha dificuldade de reconhecer isso. É muito bom quando você, uma das formas que você descobre se você não consegue sozinha, é perguntando àqueles que convivem com você, o que é que você acha? Como é que eu trato vocês? Se eles não tiverem tanto medo de você assim, você ser uma pessoa que agride tanto verbalmente, eles vão ser honestos e vão falar, nossa, olha mãe, a senhora deveria melhorar a sua forma de falar. Olha amor, você deveria pensar naquilo que você fala, porque uma hora dessas eu não vou aguentar. E a senhora vai colher as consequências. E aí eu tô colocando aqui, isso não diz respeito apenas para quem é casada, mas diz respeito em todos os âmbitos. Lá no seu trabalho secular, às vezes ninguém mais lhe tolera. Entendeu? Tá pedindo a Deus para você sair do trabalho, porque você é o problema e você não consegue identificar isso muitas vezes. Então Deus está nos dando a oportunidade e Ele deseja moldar a nossa vida. Agora vamos para o outro lado, né? As palavras machucam sempre, dependendo da forma como você fala, assim como elas também acalentam, se você souber falar. Assim como ela apazigua, conforme eu já falei, a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a dura, ou seja, a agressão, ela suscita, ela provoca a ira, né? E nós vivemos muitas vezes em relacionamentos caracterizados sempre por ira, amargura, criticismo, escárnio, rispidez, acusações, manipulação, palavras cheias, dominadas de ódio, né? Difamações. Como é que nós vamos sobreviver? Se nós já temos tantas coisas, tantos problemas na nossa vida, como é que nós vamos sobreviver a esse tipo de comunicação, a esse tipo de relacionamento, a esse tipo de agressão? Quando esse comportamento se torna algo habitual, ele com certeza vai se tornar destrutivo, nunca vai ser construtivo, ele vai ser destrutivo e ele vai ser controlador. E quando isso existe, a sociedade moderna rotula isso como um abusivo, digamos assim, né? É uma forma abusiva de ser. A Bíblia chama isso, ou condena isso, chama isso de pecado, né? Para falar a mesma coisa. Nós recebemos o mandato do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra feia, mas unicamente aquela que edifica. Meu Deus, se a gente for para pensar só nesse versículo, a gente já encerraria o assunto aqui, já ia ficar pedindo perdão a Deus, tem misericórdia de mim, porque palavras-chave, não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma. Cíntia, nenhuma é nenhuma. E depois ele diz, e você fala unicamente, ou seja, aquilo que edifica. Se você não tem nada para edificar, então, amado, ó, cala-te boquinha, fica quietinha, até o que fica com a boca fechada é tido como sábio, porque ele vai pecar menos. Por que você anda falando demais? A princípio, muitas vezes você pensa que quando alguém assume o controle do seu tempo, quer sejam amigos ou em atividades diárias, isso é um sinal, às vezes, de cuidado pela sua vida, né? E que deseja, talvez, essa pessoa, você pensa, não, essa pessoa está precisando ou está desejando o melhor para mim. Entretanto, com o passar do tempo, com a caminhada mais longa, você começa a sentir como se você não tivesse mais controle de nada sobre a sua própria vida e você começa a se sentir acuada, digamos assim, né? Existem pessoas que são controladoras, que são dominadoras, e isso não é saudável, isso não é bíblico. Nós não fomos criados para controlar e dominar ninguém. O que fazer? Se você descobrir que está em um relacionamento que pode ser descrito como, digamos, verbalmente abusivo ou agressivo, verbalmente dá no mesmo, ou controlador. A Bíblia, ela vai sempre nortear a nossa vida. Se a Bíblia for a nossa única regra de fé e prática, nós teremos respaldo para compreender todos os assuntos que você imaginar sobre a nossa vida. Então, ela vai sempre trazer ajuda e esperança por meio da pessoa de Cristo Jesus, bem como as respostas que podem guiar você nessas turbulentas, né, águas cheias de turbulências aí do relacionamento verbalmente abusivo. E aí talvez você diga assim, mas como é que eu vou reagir se isso acontecer comigo? Talvez você vivencie isso, ou com seu esposo, ou com seus familiares, ou no seu trabalho secular, enfim. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas eu queria que você tivesse esperança e respaldo bíblico se você anda assim. O profeta Isaías escreveu que assim como Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer. Você encontra esse versículo em Isaías 53:3. Ele não simplesmente entende a nossa dor, mas ele enviou o filho dele para morrer em nosso lugar, lá na cruz. E apesar de Deus saber da dor e da agonia que Jesus, o seu único filho, filho amado, sofreria naquele lugar, ele o enviou exatamente para providenciar um caminho de salvação para aqueles que criam nele ou que creriam nele e o receberiam a nova vida e a esperança. Então, com amor, ele providenciou um caminho para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz como substituto daqueles que crerão nele. Deus aceitou o pagamento de Jesus e é como se nós nunca tivéssemos pecado e sempre obedecido a Deus. Quando você olha de uma forma imerecida ou pela graça, é assim que funciona. Para receber esse dom gratuito, nós devemos responder pessoalmente a essa fé mediante Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30, você pode ver esse contexto bíblico. A vitória de Jesus sobre a morte dá a você todos os recursos espirituais dos quais você necessita para viver a sua vida cristã diária, e agressões verbais está nesse contexto também. Como cristão, o amor de Jesus Cristo controla você. Opa, como assim? Sim, Deus lhe dá domínio próprio. Se você já é nascida de Deus, você tem o fruto do Espírito, e nesse fruto do Espírito existe paciência, existe amor, existe alegria, existe também domínio próprio. Por isso que você não fala como lhe vier a telha, como você acha que tem que falar. Você fala como Deus deseja que você fale. Então, quando o assunto é esse, muitas vezes, agressão verbal, é importante você ter essa consciência se você estiver envolvida nessa situação. É muito bom se você tiver uma família da fé, uma igreja local, né? Que você possa compartilhar a sua situação, não para todo mundo saber, não é assim, a gente não abre a nossa vida para todo mundo, né? Existem pessoas e pessoas, mas você pode procurar a sua liderança.
Você pode pedir conselhos bíblicos, pode procurar uma conselheira bíblica, um conselheiro bíblico, ou o próprio pastor da sua igreja, alguém que você confie, que você considere maduro na fé, e compartilhar a sua situação pedindo ajuda. Talvez você se sinta muitas vezes envergonhado e é por isso que você não busca ajuda. Você esteja muitas vezes se isolando, inclusive, nem participando das coisas, ou porque muitas vezes você não quer que os outros saibam o que é que está acontecendo aí nas quatro paredes, dentro da sua casa. Ou muitas vezes você quer evitar que os outros pensem, inclusive, negativamente daquele que agride você verbalmente, porque eu não estou dizendo com isso que você não ama essa pessoa, mas eu estou dizendo com isso que essa pessoa, a forma como lida com você, ele traz dor e muito sofrimento. E isso pode acontecer desde a infância, isso pode acontecer na adolescência, na juventude, na sua vida de casada, até mesmo na sua vida de separada, divorciada ou de solteira, né? Cada caso é um caso. Mas eu queria deixar essa orientação para você. Você pode ter ajuda de alguém que seja maduro na fé. A Bíblia diz em Gálatas 6, capítulo 2, que nós devemos aprender a levar as cargas uns dos outros e você precisa desse apoio da sua igreja para ajudá-la e para ajudar aquele que o agride, inclusive para mudar o próprio comportamento. Essa é uma reação que você primeiramente vai ter, pedir ajuda, analisar a sua real situação e pedir ajuda. Ajuda não de qualquer pessoa, não abrindo seu coração e a sua situação para todos, não é isso que eu estou falando, mas de alguém que Deus vai lhe orientar, biblicamente falando, que seja maduro e que possa sim te ajudar. Segunda coisa, você precisa aprender a responder com oração. Você deve aprender a correr rapidamente para Deus quando isso estiver acontecendo. Como é que eu corro para Deus? Através da oração. Quando você estiver ferida, quando você estiver confusa, quando você estiver chorosa, quando você estiver irada, quando você estiver se sentindo fraca, inclusive sem esperança. A oração é a comunicação pessoal com Deus. A oração é a dependência de Deus. Aliás, a oração é a forma também como a gente se relaciona com Deus. E Deus é um Pai amoroso que está pronto para nos ouvir, inclusive. Aí você pode dizer, mas Cíntia, Deus não já sabe do que a gente precisa antes mesmo que a gente peça, para que orar? Exatamente. É bem assim nós como pais, né? A gente gosta de ouvir os filhos. Deus, mesmo sabendo das suas palavras, como nos diz o texto bíblico, a Sagrada Escritura, que Ele já sabe, Ele nos diz, orai sem cessar. Deus deseja que você ore, porque ao decidir você orar, você está expressando a sua confiança nele e não nos seus próprios méritos, né? Você está se sentindo muitas vezes como se Deus a tivesse abandonado quando você orou e nada ainda foi respondido. Nós não oramos crendo que a nossa oração tem qualquer poder. Não existe poder na nossa oração. Aliás, biblicamente a Bíblia diz que a gente nem sabe orar, não é assim? É tanto que o Senhor deixou um exemplo da oração. Mas quando a gente ora, é a gente reconhecendo a nossa pequenez e dizendo, Deus, eu entrego nas tuas mãos isso aqui porque eu nem sei o que fazer nem por onde começar. Você pode ter pedido a Deus muitas vezes para tirar a dor que você sofreu, ou fazer com que seu agressor parasse com seus ataques. E até agora, talvez nada tenha acontecido. Não pense que Deus desistiu de você. Não pense que porque talvez a sua oração ainda não foi respondida, Deus não está nem aí para você. Isso aconteceu com Paulo. Paulo pediu inclusive para Deus tirar um espinho da carne dele, né? E aquele espinho atormentava a vida de Paulo, a gente não sabe exatamente o que era aquele espinho. E Deus, mesmo Paulo sendo um grande, o maior de todos os missionários, até hoje, ninguém nunca foi como Paulo, né? Deus olhou para ele e disse, meu filho, a minha graça te basta. Nem sempre o que a gente pede Deus vai tirar, mas Deus quer ver a nossa dependência através da oração. Deus deixou aquele espinho na carne em Paulo, com certeza para mantê-lo mais humilde, né? E mais dependente de Deus, mas Deus não o abandonou, Deus deu graça. Diz, ó Paulo, basta, eu não vou tirar, a minha graça te basta, ou seja, eu vou te fortalecer para que você consiga passar por isso. Deus ouviu, sim, e respondeu a sua oração, mas respondeu a oração de Paulo, mas não da forma como ele queria, né? Deus deu a Paulo alívio da sua dor, dando exatamente a graça e a ajuda que ele precisava para suportar aquela situação. E não é bem assim na nossa vida, nem sempre as coisas mudam de uma vez por todas.
Mas é preciso ter mais fé para continuar crendo em Deus quando Ele não muda as circunstâncias. É ou não é isso? Do que simplesmente a gente ver as circunstâncias mudando e a gente adorá-lo. Essa forma é mais fácil da gente agradar a Deus. Mas e quando Ele não tira? E quando Ele não muda? A Bíblia nos ordena orar e orar sem cessar. Inclusive por aqueles que nos perseguem. Talvez o seu agressor verbal tenha essa perseguição em relação a você. E a Bíblia diz em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É por isso que não é tão simples assim ser cristão. Dizer que é cristã é uma coisa, agora viver como uma mulher cristã é outra, totalmente diferente. Mas não existe contradição entre essa afirmativa e a nossa vida prática, ou seja, entre a teoria e a prática. Nós precisamos falar o que está na Bíblia e viver isso que está nela. Precisamos também. Já deixei aqui algumas aplicações práticas para você, né? Se você vive nesse contexto. A primeira é que você compartilhe a sua situação e busque ajuda na sua igreja local. A segunda não está por ordem de prioridade, tá? Você pode colocar aí de acordo com a sua necessidade, ou até mesmo todas elas juntas, né? A segunda é responda com oração. A terceira aqui que eu gostaria de deixar para você é responda vencendo o mal com o bem. Abençoai e não vos amaldiçoeis, né? Deus nunca pede às suas filhas para fazer qualquer coisa sem dar a elas o poder e as condições para assim fazer. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então, uma maneira prática de fazer o bem em resposta ao mal é escolher as suas palavras cuidadosamente e não responder na mesma moeda ou ficar igualzinha. Ah, Deus levou. Ser crente não é ser besta. Eu não vou continuar assim. Você já viu isso? Faça o contrário. Vença o mal com o bem. Responda. Quarta aplicação, sabiamente a manipulação. Quando nós pensamos em abusos verbais, nós pensamos em palavrões, nós pensamos em maldições, nós pensamos em zombaria, em críticas, em blasfêmias e tantas outras coisas mais que seguem por essa linha. Contudo, nós podemos também incluir o uso de palavras manipuladoras, né? Com a intenção, muitas vezes, de influenciar, controlar, confundir, inclusive intimidar alguém. Isso também é configurado como uma agressão verbal. E por isso que a gente precisa ter cuidado. O manipulador vai sempre usar palavras planejadas para conseguir uma resposta emocional. Porque depois ele fala tudo aquilo e depois ele ainda faz com que você se sinta culpada, com temor e às vezes até com vergonha. Quando isso acontecer, planeje cuidadosamente como você responderá. Tem gente que faz o errado e quando você começa a conversar, eu estou falando o errado na forma de falar, começa a tentar, olha, eu estou assim porque você fez isso. Daqui a pouco parece, ela é tão manipuladora, tão controladora, que parece que quem errou foi você. Joga-se tudo aquilo para você e você diz, mas meu Deus, parece que quem errou fui eu, a culpada então sou eu. Já parou por uma situação assim? Eu já passei por uma situação assim. É triste, é complicado mesmo. Mas a Bíblia ela é maravilhosa, ela é rica em conselhos. E no livro de Provérbios, ela oferece 2 diretrizes sábias para lidar com um tolo ou com um manipulador. Primeiro, não responda ao insensato segundo a sua astúcia. Ou seja, não responda com ira, né? Para que você não seja semelhante a ele. Em defesa própria ou de forma manipuladora, não haja como ele está agindo com você. Provérbios já nos orienta em relação a isso. Provérbios 26, capítulo 26, versículos de 4 a 5. O insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, ao invés de você responder ira, responda de tal maneira que exponha o que o manipulador está procurando fazer e mostre a ele a sua responsabilidade. Ou seja, você não precisa responder as duas formas, conforme ele, ou seja, trocar a mesma moeda, deu, levou. E a outra forma de você responder é você procurar fazer ou responder, mostrando a ele a responsabilidade que é dele. Mas isso, gente, não é na hora que a cabeça está quente, isso não é, porque isso não dá resultado, nunca se resolve o problema assim. Senão você está tão dentro do problema que você não consegue nem raciocinar. E é por isso que muitas vezes dessa agressão verbal chega-se até a morte. Quantos casos? Você está achando que esses noticiários, o que a gente vê por a TV, é muito longe de nós? Não. Isso acontece, é totalmente possível acontecer com cada um de nós, porque muitas vezes
a gente não tem esse domínio próprio, essa sabedoria que vem do alto. Outra forma de você reagir, responda confiando em Deus. É vital lembrar que a sua força vem do seu relacionamento com Deus. Olha o meu versículo aqui, ó. A alegria do Senhor é a minha força. A sua força também vem do Senhor. Isso é vital você saber, mas eu não vou dar conta. Vai. O nosso Deus vai te dar graça, o nosso Deus pode mudar. Nós temos exemplo de Abigail, de Nabal, que era um louco assim, que agredia verbalmente. Deus simplesmente matou. Lá é bem claro no texto que diz assim, que Deus matou Nabal. Deus deu, não estou pedindo para Deus matar a pessoa que está fazendo isso com você. Era o marido de Abigail, né? O relato bíblico depois você pode ler lá na Bíblia, porque não vai dar tempo a gente expor aqui. Mas Deus simplesmente ouviu Abigail, Deus teve misericórdia dela, Deus matou aquele homem que agredia verbalmente, mas a Bíblia diz que ele era tido como um louco. Era um homem muito rico, era um homem muito próspero, mas era um homem que era mais ou menos desse perfil. E Deus deu força a Abigail, Abigail foi considerada prudente, sensata, Abigail nunca entrou na de Nabal, Abigail sempre glorificou ao nosso Deus e Deus a honrou. Jesus a ama e compreende sempre a sua dor, a sua fraqueza, porque ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, só que ele não tinha pecado, ou seja, a dor dele era muito maior, né? Por ele compreender as nossas aflições, nós podemos sempre nos achegar confiadamente ao Senhor, então não se desespere. Vá ao trono de graça através das orações, né? Receba, assim como eu e tantas outras mulheres aqui, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, porque certamente você pode encontrar graça para o socorro em ocasião oportuna e tudo pode mudar. Deus pode converter essa pessoa, Deus pode fazer com que esse ambiente doentio em que você vive se torne um ambiente de paz, um ambiente de amor. Para confiar em Deus durante as dolorosas circunstâncias da vida, minha querida mulher, eu não tenho dúvida que eu preciso dizer a você que você precisa viver a sua vida pelos olhos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é exatamente a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que a gente ainda não viu, mas a gente aguarda no Senhor, porque a gente sabe quem Ele é. Estamos já caminhando para o fim. Tenha plena certeza de que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele vai responsabilizar cada um pelas suas reações. A Bíblia diz que nós colhemos o que nós plantamos. Então você pode tentar parar de ter velhos comportamentos que muitas vezes impedem você de responder ao abuso de maneira amorosa, confiante, honesta, piedosamente. Lutando com o seu pecado e a sua incredulidade, você pode confessar, se esse é o seu caso, ao Senhor, esse hábito feio de responder sempre de modo errado ao seu agressor, tornando-se uma igual a ele. Deus pode mudar a sua vida. Ele deseja ver e fazer de você uma mulher que fale assim como ele fala, o doce e meigo Jesus. Claro que tem ocasiões que a gente precisa falar com firmeza, com confiança, não é? Até aumentar um pouquinho o tom de voz, mas isso não significa que nós vamos agredir ninguém verbalmente. Tenha plena convicção de que o nosso Deus é um Deus fiel. Você não fará essa jornada sozinha. Você pode procurar um líder da sua igreja e pedir ajuda, um conselheiro bíblico. Você pode colocar a sua esperança em Deus e na sua fidelidade. E com coragem você pode enfrentar esse relacionamento sabendo que você pode mudar e responder biblicamente a toda e qualquer situação, quer seja uma agressão verbal ou de qualquer outro tipo. Por que, Cíntia? Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que não veio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas, se por acaso isso acontecer, Ele vai nos dar graça para podermos suportar. Quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que eu e você possamos verdadeiramente suportar. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que você reflita sobre a sua vida para ver que tipo de relacionamento você
está tendo com as pessoas em sua volta? Que tipo de comunicação você está deixando? Rastros benditos ou malditos? Dores ou amor? Você precisa se avaliar. E se por acaso você vive dentro de um contexto onde você recebe essas agressões verbais, coloque em prática todas essas lições práticas e bíblicas e aguarde no Senhor que você vai ter a plena convicção de que é possível com Ele ver o cenário sendo transformado. E aquilo que era um cenário feio, triste, de agressão, Ele pode transformar no palco da redenção. Que Deus em Cristo te abençoe e que você glorifique assim como eu. Busquemos glorificar o nosso Deus através da nossa forma de falar. Que as pessoas fiquem encantadas com a nossa forma de falar e que elas vejam Jesus através da nossa diplomacia, da nossa gentileza, da nossa forma de agir. Aprenda a demonstrar amor. Aprenda a ser manso. Aprenda a ser suave. Aprenda a falar de forma que todos desejem ouvir o que você tem para falar. Que Deus em Cristo nos abençoe para que nós possamos glorificar o nome dEle e sermos como Ele, transmitindo sempre a comunicação do grande orador, pois nós somos filhas dEle e desejamos isso para a nossa vida. E antes de encerrar, gostaria de deixar alguns abracinhos para algumas mulheres especiais que normalmente estão sempre aqui conosco, né? Abracinho para você, Rúbia, em Alvorada. Abracinho para você, Elisete, em Manaus. Abracinho para você, Irailma, aí na Bahia. Bela, Larissa, Dona Terezinha em Ponta Grossa, aqui no Paraná, não é? Clecione, que está sempre conosco também aí em Teresina, Piauí, juntamente com a nossa amada Sinara, o pessoal de Pissarreira. Teresina, nós temos várias pessoas, né? A Jussara, a Sueli em Aracaju, a Margarida também, que está sempre conosco. Doriana, que se encontra aqui no Paraná. A Míria, Dona Lourdes, a Elaine, a Dona Zefinha em São Paulo, a Tânia, a Rive, um abracinho para você, a Ângela, a Vanessa, a nossa querida Claudinha, que está sempre nos ajudando aí, todas as mulheres que têm acompanhado a Tarde das Mulheres, vocês todas são muito queridas, especiais e estão em nossas orações. Recebam um abraço da nossa pessoa e nós aguardamos por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!